Então, boa noite a ela, boa noite, Cris. Boa noite, Thalita. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Ah, eu que fico feliz, né? Da Obrigada. gente poder conversar, entender um pouquinho, é bem interessante. Me conta um pouquinho, como que você, lembra, chegou até mim? Você lembra? Eu estava procurando algum espaço para fazer aula de canto. Mas eu lembro que você já fez, não foi? Você já tinha feito aula de canto em algum Isso, lugar. eu tinha feito em outra escola, só que aí eu tinha parado, né? Devido a alguns problemas pessoais, aí eu tive que parar de fazer aula. Uhum. Só que aí eu estava procurando um outro lugar para mim poder voltar a fazer aula. Aí Isso. foi quando eu olhando no Instagram e eu vi que você tinha feito um anúncio. Aí eu entrei em contato, aí eu senti assim que você foi muito atenciosa. E aí eu peguei e resolvi vir até aqui. Foi assim. E aí Que teve eu mesmo essa atenção? teve, Teve, sempre né? teve, Teve um cuidado. A gente tem sempre todo teve. esse cuidado com cada um que chama a gente, cada um Isso. que conversa, né? E aí, você tinha dificuldades já nessas aulas de canto que você fazia? Qual era o seu propósito para cantar? Meu propósito sempre foi direcionado a cantar música voltada assim pro gospel, entendeu? Isso, cantar na igreja, Cantar né? na igreja. Isso. E aí chegou aqui, a gente começou a avaliar, né? A fazer uma avaliação Isso, do seu cantar, uma boa anamnese, entender o seu estilo, entender como você cantava, entender as suas dificuldades, não isso. foram assim? E aí, o que que você sentiu durante esse processo? Então, a princípio, assim, quando eu cheguei, você avaliou a minha voz, você fez alguns testes para ver se estava tudo bem comigo. E aí você viu que eu tinha algumas coisas assim para ser ajustadas. Isso, para ajustar, né? É, Igual todo mundo, né? A gente sempre avalia a extensão vocal, né? isso, Então eu uso um software, que aí o cantor vem, eu faço uma avaliação completa, né? Então, assim, tem a parte da professora de canto e tem a parte de fono, isso. né? Então a gente alia as duas partes e consegue otimizar ali aquele cantor. Nossa, o que que a gente consegue melhorar nele, tanto como professora de canto, como fonoaudióloga, Isso. né? E aí a gente viu, nossa, essa extensão tá legal. Mas o seu cantar, lembra? O seu cantar era um pouquinho mais para fora, era um pouco mais diferente, lembra? De ajuste de ressonância? Isso, ressonância. Isso. Aí a gente foi fazendo algumas avaliações, ela foi cantando. Aí a gente trouxe um audiologista para cá, Isso. né? E foi quando a gente percebeu que tinham queixas já lá da infância auditivas, não A foi? princípio, assim, pelo que eu me lembro, assim, que você falou, que eu tinha dificuldade para alcançar os agudos. E Isso. aí você sugeriu que eu fizesse um teste auditivo, Isso, uma audiometria, uma né? audiometria. Isso. E aí foi para nossa surpresa, né? Foi uma surpresa, assim, né? A gente notava essa dificuldade, mas até então nem tanto assim, né? Nossa, Isso. vamos avaliar tudo. Então é importante a gente falar sobre isso, porque analisar um cantor não é só analisar a voz, né? A gente tem que Exatamente. olhar um todo, né? Isso. Então por isso que a gente faz uma anamnese bem completa, trazendo traços, né? Então já me chamou a atenção você falar dos hábitos que sua mãe tinha com você. Conta um pouquinho. Eu lembro que assim na infância eu tinha muita infecção de ouvido. Desde pequena, minha mãe vivia correndo comigo para os hospitais, entendeu? E eu me lembro também, numa época da minha vida, quando eu já era adulta, eu fui fazer um teste de audiometria para poder entrar numa empresa. E a pessoa que fez o teste, eu não entendia muito bem essas questões de fonoaudiólogo. Aí a pessoa, eu entrei na cabine, eu lembro que ela falou assim, quando você estiver ouvindo, eu vou falar algumas coisas, eu vou fazer alguns testes, quando você estiver ouvindo, você faz o sinal com a mão. Só que eu não fazia sinal nenhum, eu ficava olhando para a pessoa, entendeu? Aí a pessoa abriu a porta lá da cabine e falou assim, você não está ouvindo? Aí eu falei, não. Aí a pessoa só falou assim para mim, então você tem que procurar um especialista. E eu saí dali, mas Sem orientação, sem né? orientação, Tem que ter uma entendeu? orientação, tem que ter um cuidado, Isso, independente se é um processo seletivo ou não. Olha, vem aqui, nossa, Cristiane, eu notei que você não está conseguindo ouvir. Vamos tentar repetir? Vamos ver? isso, Não, realmente, nos agudos, né?
não está conseguindo, procura um especialista, porque isso pode ser uma perda auditiva, né? Exatamente. Então, lá da infância, otites recorrentes, isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas acham que é Isso. normal ter infecção no Exatamente. ouvido, e não é normal, Não. né? Então, a gente precisa ter um bom ouvido. Por que que não tem um bom ouvido? Muitos casos que eu atendo em consultório, que acontece a lavagem nasal. Então, assim, é indicada a lavagem nasal, porém, nunca aquele bebê ou aquela criança ou aquele adolescente fez uma naso para poder ver se tinha o nariz tudo certinho. O que acontece? Tem desvio de septo, tem adenoide, esse catarro começa a ir para o ouvido, Isso. começa a ter otite recorrente. Então, tem muitos casos que eu oriento as mães, ó, vamos parar com a lavagem nasal, porque esse catarro está indo para o ouvido. E se vai para o ouvido e é recorrente, daqui a pouco ele tem perda auditiva, porque ele não vai escutar. Aquele catarro vai ficar ali, vai secar ali, né? Então, assim, é um alerta que a gente fala. É todo mundo que pode fazer lavagem nasal? Não, né? Então, a gente tem que ter esse Eu cuidado. tive muita infecção e era uma infecção assim bem grave, que eu lembro. E no seu caso era um pouco mais grave porque sua mãe não passava medicação. O que que ela colocava mesmo? Ah, eu lembro que eu vivia muito no hospital. E era assim. Mas eu lembro que ela tinha umas soluções caseiras que você falou que ela Ela colocava. colocava. Ela esquentava a água e colocava no ouvido. Então, assim, Porque como eu tinha muita infecção no ouvido, às vezes eu tinha dor de ouvido também. Uhum. Mas o que eu lembro assim bem era que eu vivia nos hospitais, que a infecção era muito grave, que tinha muita secreção. E era secreção assim que cheirava mal e isso começava a me causar assim. Eu ficava reprimida, entendeu? Eu não queria ficar perto das pessoas, porque eu vivia com algodão no ouvido. É bem. Então eu comecei a se me tornar uma pessoa que eu não queria ficar perto de Se ninguém. isolar, né? Ó como isso impacta diretamente na nossa Isso. comunicação, na nossa interação social, né? Então, hoje a gente tem esse cuidado de orientar todas as mães, né? Os jovens e adultos. Aí eu fico fazendo lavagem nasal. Quem que recomendou? Já fez algum exame? Então, eu tenho todo esse cuidado. Então, se tem secreção, a gente precisa ir na raiz. Passar no otorrino. Por que que tem tanta secreção? Por que esse organismo está gerando tanta secreção? Tem alguma inflamação do quê? Porque a secreção vem para proteger. Mas proteger do quê? O que está acontecendo nesse organismo? Então tem que ser bem analisado, fazer vários exames. Questão de alergia é muito comum, né? Então vai mandar secreção para poder combater aquilo e aí a gente vive congestionado. Então tem um tratamento para se fazer correto, né? E lembra, gente, o uso de remédios ototóxicos, que a gente fala aqui de remédios para otite, o uso prolongado recorrente causa sim também perda auditiva. Então é importante, não é só colocar o remédio, né? Então, eu vou fazer um tratamento, mas toda hora que eu tenho eu vou ficar usando? Não, procurar um médico, orientação médica, e aí sim a gente vai seguir ali certinho o tratamento que ele passar. Né? Isso é muito importante, porque tem gente que passa por isso hoje e não sabe, né? Então a gente consegue alertar, falar um pouquinho, para que outros, nossa, já aconteceu comigo e eu não percebi, né? Isso é importante também. Porque acho que é mais assim por falta de informação. De informação, né? Minha mãe, eu acredito que ela, como ela não tinha muita instrução assim, então ela não sabia muito o que fazer. Então ela seguia esses tratamentos caseiros que vem de pai, de avó. Sim, cultural, né? É o que ela recebeu e é o que ela reproduzia com você, né? Aí, quando o negócio se agravava mesmo, aí tinha que ficar correndo para os hospitais. Aí ia pro hospital, né? Então era assim, praticamente toda semana eu estava no hospital. Então. Era muito, assim, a frequência era muito grande. Então, e você lembra de fazer alguma audiometria quando era menor? Não, Então, nunca fiz. precisava, entendeu? Porque assim, teve as recorrências, mas e aí, o quanto ela está escutando? Porque lá atrás, talvez, você já precisasse de aparelho auditivo e ninguém tinha percebido, né? Então, isso que é importante, não é só tomar os remédios, ir para o hospital, né? Espera aí, vamos ver o quanto que ela está ouvindo aqui, o quanto que ela está entendendo. Me fala um pouquinho da escola. Você sentia dificuldade de aprender alguma coisa, as matérias, tinha alguma dificuldade de aprendizagem? Não tinha muita dificuldade, assim. Meu problema maior era esse que eu falei. Devido a esses problemas do ouvido, eu não queria ficar perto de ninguém, porque eu colocava algodão no ouvido porque como saía muita secreção, então eu colocava algodão, porque chegava a pingar assim o negócio, entendeu? Uhum. Então era o tempo todo com algodão no ouvido, tanto que eu lembro quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fui trabalhar num evento, e aí eu vivia com algodão no ouvido, aí até uma colega, né,
Aí ela falou, por que você fica com esse algodão no ouvido? Aí eu falei, porque acho que eu tenho problema de ouvido. Aí ela até falou uma coisa assim que me impactou bastante, entendeu? Ela falou assim, você, você vai morrer com esse problema aí. Não, não, né? Não. Só deveriam ter orientado para você buscar uma ajuda, né? Não é normal, vou colocar um algodão aqui porque está escorrendo e achar que isso é normal, né? Ter procurado um otorrino. Então foi algo que perdurou muito, né? Você levou isso pro. Até meus 27 anos. Então, muita coisa, né? Aí aos 27 anos você procurou um otorrino? Não, na verdade eu não procurei um otorrino, né? Eu acho que foi uma coisa assim que aconteceu comigo que eu comecei a pedir a Deus para me curar daquele problema que eu não aguentava mais, que eu sofria muito, sabe? Uhum. Eu tinha muitos traumas, assim. E aí eu comecei a pedir para Deus e numa dessas aí que eu pedi a Deus, Nunca mais teve. não. Aí um dia Deus usou uma pessoa assim, que foi a minha tia era obreira de uma igreja e ela orou no meu ouvido, que ela viu também que eu estava com algodão. E aí ela falou, por que você usa isso daí? Aí eu falei, por causa do problema. E ela falou, pois hoje você vai ser curado. Aí eu não botei muita fé assim, sabe? E aí ela orou no meu ouvido e aí arrancou o algodão assim. Nunca mais teve. E aí no outro dia, como eu já estava acostumado a usar o algodão, no outro dia eu fui procurar o problema ainda para colocar o algodão, entendeu? E aí eu vi que estava seco. Olha, tá vendo? E dali é uma coisa assim que Deus fez na minha vida. E dali nunca mais eu Teve esse problema. teve esse problema da secreção. Secou assim. Que maravilha. Tá vendo? Secou. É. E eu agradeço a Deus aí. E aí depois Deus colocou você no meu caminho, que você me ajudou também. Foi muito bom, né? Porque aí a audiometria chegou e a gente conseguiu ver que realmente tinha uma perda auditiva bilateral. Então, só um lado realmente não dava, né, para usar mesmo, precisava amplificar. Aí nós chamamos nosso audiologista Paulo Rocha, né? Ele veio, fez toda essa avaliação, fez depois a questão do aparelho, montou tudo certinho. E, gente, automaticamente, quando ela colocou o aparelho auditivo, mudou o jeito dela cantar. Então, eu sempre falo para o pessoal, o cantar vem antes, vem ouvindo. Então, se eu não ouço bem, eu não canto bem, né? Então, quando ela colocou o aparelho que a gente pediu para ela cantar, na hora aquele som se ajustou e ela mesma ficou assustada, eu lembro disso. Nossa, né? Encaixou o som, ficou fácil, porque começou a ouvir melhor, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo, quem tem questões de perda auditiva, vá buscar ajuda. Por quê? Dá declínio cognitivo, é o que eu pego no pé dela. Não fica sem o aparelho. Se eu não escuto, eu vou perdendo, gente, a minha parte de cognição. Então, eu não quero ter isso. Eu quero ter inteligência pro resto da minha vida. Eu quero conseguir interagir, conversar, socializar. Gosto de estar fazendo faculdade agora, Estou fazendo faculdade de né? direito. Então, é muito importante usar o aparelho todos os dias da sua vida. O aparelho agora faz parte de você. Porque se você não usar, você não vai ouvir bem, e aí o que acontece com o cérebro? Vai tendo essa perda. E a gente não quer ter essa perda, a gente quer chegar até 100 anos com muita saúde, né? Verdade. É isso. Então, assim, não para de usar o aparelho, tá? Eu sempre falo para as mãezinhas, crianças, o pessoal que eu atendo, tem alguma questão auditiva, vamos resolver, porque isso é importante, porque senão dá deficiência intelectual. Então, a gente precisa cuidar. Isso é muito importante falar, porque muita gente não tem esse conhecimento, né? Eu acho que falta mesmo é a informação. Informação. Porque a pessoa acha que não é. Entendeu? Como, por exemplo, assim, tem gente que fala, você tem perda auditiva, mas você consegue me ouvir. Não consigo ouvir, porque quando eu coloco o aparelho, eu sinto a diferença. Sim, ouve muito mais fácil, né? Isso, Então, exatamente. mas um lado já não tem. Então, se eu não tenho um lado, o outro lado do hemisfério do cérebro não funciona direito. Por isso que a gente fala também, ó, super importante isso que eu vou falar agora. Fone de ouvido, sempre usar os dois. Porque senão eu não vou estimular aqui, ó, não vou ter integração binaural que a gente chama. Então, se eu ouço só com um fone, eu só estou estimulando um lado do cérebro. Se eu uso os dois, eu estou estimulando os dois.
Então, isso é muito importante também, uma dica muito boa. Então, quer ter um cérebro bem turbinado, coloca os dois fones bonitinho, mas claro, num volume razoável. Não posso também colocar num volume alto, que aí eu vou prejudicar. E aí eu vou ter perda auditiva. Quais são os sinais de perda auditiva? Sempre me perguntam muito isso. O principal, assim, que eu falo muito, é o zumbido, gente. Você saiu daquele culto, você saiu daquele lugar, daquela casa de show. Nossa, o zumbido no barulho, né, enorme aqui. Você fala, gente, eu queria descansar agora e eu tô com esse Isso. zumbido. Já é um sinal que as suas células estão cansadas, estão entrando em fadiga. Então tem que tomar cuidado. Tem que preservar. Vai para um lugar de muito barulho, eu já uso na minha bolsa. Meu filho também já tem esse costume, protetor auricular. Então tem um na minha bolsa, tem na mochila dele. Aonde eu vou, filho, ele mesmo já sabe, ele já coloca. Então eu e ele, a gente tem essa sensibilidade, a gente já se cuida, sabe, nesse sentido. Sim. Porque a gente quer ter uma audição pro resto da vida, né? Eu passei no fonoaudiólogo e eu falei para ele desse fonoaudiólogo, não, no otorrino, eu falei desse zumbido no ouvido. Aí ele falou, esse zumbido é por causa da perda auditiva. Isso, então tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa está ignorando esse zumbido. Isso. Ela ainda está escutando, mas ela não está ignorando. Ah, daqui a pouco ele some, aí depois ele volta de novo. Não. Vai fazer uma audiometria, vai entender como está acontecendo. O certo é, né, todo ano o pessoal fazer uma audiometria, mas não, infelizmente a gente ainda não tem isso na cultura, né? Mas quando passa comigo, eu já sempre peço. Primeiro, vamos lá, o escutar, né? E aí a gente vai analisar tudo isso para ver como que o cérebro está processando. Se eu não estou ouvindo, não está processando, né? Exatamente. Então a gente fala de perda auditiva, mas a gente também fala de processamento auditivo central, que é as habilidades auditivas alteradas. Então a gente fez isso aqui com alguns cantores e deu alteradas essas habilidades. Então aquela pessoa que você acha que não leva jeito para música, não leva jeito para tocar, não tem coordenação, não tem ritmo, na verdade pode ter uma das habilidades auditivas alteradas. E aí é só fazer um treinamento auditivo em cabine com fonoaudiólogo e restaura. Isso é incrível, porque restaura. Perda auditiva não, ninguém restaura. Perdeu, perdeu. Agora, esse não, processamento auditivo a gente consegue fazer um treinamento auditivo e restabelecer. Então, a pessoa que não levava jeito para música, peraí que você leva sim, só tem alguma coisinha aqui pra gente ajustar. O É que eu incrível, acho mais né? interessante assim é que eu tinha bastante dificuldade para ouvir, entender o playback. Hoje eu já não tenho tanta Para dificuldade. entrar no tempo, lembra? Tinha muita dificuldade no andamento da música. Então, assim, o cantor vai dando alguns sinais. E aí a gente vai, peraí, é auditivo isso aqui. Mas eu sempre falo, tá até no meu livro isso, cantar vem pelo ouvir. Então, se eu ouço, eu canto, se eu não ouço bem, eu não canto bem, né? E aí mudou muito sua vida, porque aí você começou a cantar melhor, começou a cantar bem. Então muda até sua interpretação, sua postura, né? Começou a se posicionar mais para cantar, participou de vários eventos, não foi? Participei de vários eventos. Cantou vários eventos, foi muito legal, né? Até hoje, assim, eu sinto a diferença, entendeu? Hoje, se eu ouvir a música 2 vezes, eu consigo cantar. Já tem mais facilidade. Antigamente, não, tinha bastante dificuldade. E aí hoje você se sente mais segura de chegar numa igreja, opa, agora eu vou cantar, eu tô tranquila, porque tô ouvindo bem, vou conseguir cantar bem, não é? Hoje eu me sinto mais segura, Então, isso faz toda a diferença. porque naquela época lá eu sofria bastante, era bem sofrido, assim. É porque se a gente não ouve, a gente fica, né? Eu não vou cantar. Eu não vou acertar a entrada. Eu não vou, né? A gente fica nessa insegurança. E aí trava o corpo, trava o emocional, e aí a gente não faz o que precisa fazer, Isso. né? Mas aí depois eu vi que depois do aparelho, nossa, era outra Cristiane. Né? Já se posicionando, né? E pedindo para cantar cada vez mais, e querendo cantar mais e O aparecer. trabalho que você fez foi muito legal. É muito legal. Porque toda a preocupação, assim, todo o cuidado Mas tem que ter, né? de falar com o pessoal da banda, olha, dá mais atenção, porque ela tem Isso. perda auditiva. Sim, nós estamos no coral agora. Nós temos um cantor que ele tem perda auditiva também, unilateral, né? Que a sua também é unilateral, não é bilateral. Falei no começo, bilateral é unilateral. Ele tem também, então eu já posiciono ele no ouvido bom, do lado de um outro senhor que consiga ele ouvir bem e cantar, né? E ele tá indo Mas super a bem. perda dele é um lado só. É um lado só. É um lado só, mas é severa. Não escuta nada mesmo, né? E aí ele começou a usar o shaker, ele fazer algum, Sim. né? Porque ele veio com outras questões, aí eu comecei já a fazer outro, você vê, um outro atendimento. Ele veio procurar, mas poxa, me trouxe queixas de disfagia, eu vou deixar passar? Não vou.
vem aqui, compra esse aparelhinho, vamos fazer assim. Aí comecei a orientar. Então, assim, pra gente que lida com o ser humano, dá pra fazer mais? Vamos fazer mais. Exatamente. Não é assim, tá aqui É, empurrando com a barriga qualquer coisa. Não, eu não consigo, graças a Deus. Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço por inteiro. Onde eu não posso ser inteiro, eu me retiro. Que foi o caso de eu sair lá, né? Então, assim, eu gosto de estar por inteiro, de eu acho que é poder importante isso. complementar, de trabalhar de uma forma completa, assim. A diferença que faz, né? É porque eu acho que é importante, assim, não é só chegar e falar, vou dar aula de canto. Mas eu acho que ter Abre a boca aí e canta. Não, isso. a primeira preocupação com aquecimento, com a musculatura, de entender qual é seu músculo, né? Lembra, a gente pega ali no livro, a gente abre, a gente lê, a gente vai entender o que que é, né? E ver se o aluno está tendo muita dificuldade, assim, tentar procurar saber por que que ele está tendo aquela E dificuldade. isso para poder ajudar, né? Então, assim, não é só, ai, canta aí, vamos lá. Não, a gente tem toda, por isso que eu tenho esse cuidado com essa primeira avaliação bem minuciosa para pegar todos os detalhes. Hoje eu não consigo nem. Eu tenho vídeos, assim, de quando eu comecei a fazer aula de canto, eu não consigo nem assistir os vídeos. Mas olha que legal, porque você consegue notar a diferença, Eu noto. né? A gente não gosta geralmente de se assistir, mas assim, para ver um progresso, para poder ver a evolução, né? E é importante a gente falar do processo, porque tudo foi um processo, não foi assim, chegou e já aconteceu. Foram avaliações ao longo das aulas. Porque às vezes as pessoas acham que chegou na aula já vai acontecer um milagre. Chegou na aula, agora minha vida vai resolver. É igual chegar na terapia, né? Tô na fono, agora vai resolver. Processo terapêutico. Respeite o processo terapêutico, porque eu vejo muita gente ansiosa. Peraí, quanto tempo eu vou ficar fazendo de fono? Não dá para falar, cada um tem uma especificidade. E a avaliação não é só naquele dia que a gente fala que é avaliação, é ao longo das sessões. Então, respeitar esse processo terapêutico é fundamental. Agora, não. Vou continuar mais um mês? Não vou? O que que acontece agora? Vamos respeitar, nós estamos trabalhando assim, assim, vamos continuar mais assim, daqui a pouco a gente muda esse exercício e vamos para cá, né? Então tem todo um processo, gente, não existe, eu falo, terapia não é miojo, anotem isso aí, né? Vamos respeitar o processo, vai levar tempo, né? E aí depois a gente vê isso, né? Hoje você vê os vídeos novos. Outra coisa, né? Exatamente. É outra, Cristiane. Então, assim, respeitou o processo, entendeu o processo, entendeu qual exame precisaria fazer e foi fazendo acontecer. É isso. Levou quanto tempo, você lembra? Para Foram 1 ano ou 2 anos? poder melhorar. É. Eu acho que Não, eu o lembro primeiro logo- ano foi mais Eu lembro que logo inicial. que eu cheguei aqui, você já notou a dificuldade. É. Então, Acho que em 6 meses já deu pra gente dar um bom avanço, né? eu acho que até menos. É. Assim, que, por exemplo, assim, eu lembro que você ia fazer um evento lá em Pinheiros para a gente poder cantar. É verdade. E aí, eu lembro que na época eu tinha escolhido a música da Gabriela Rocha, que eu sempre queria cantar aquela música, mas eu achava que minha voz estava muito feia, assim. E aí nós começamos a trabalhar em cima dessa música. É. E aí eu pensava assim, eu não vou conseguir. E aí você foi trabalhando, questão acho que 2, 3 meses assim, eu já tava. conseguia cantar a música. Que bom. Aí nós fomos fazer aquele evento lá naquela loja lá Uhum. de Pinheiros. Sim, lembro. E foi super lindo. Assim. Foi muito lindo, né? Foi bem legal. Mas Todos os foi, eventos que a gente faz, assim, né, gente, é muito mas foi bem gostoso. rápido, assim, não demorou não. Ai, que bom. Porque acho que é importante, assim, você pegar quem realmente tem conhecimento. Sim, tem que tomar cuidado. Eu sempre falo isso pra vocês, né? É, Procurem saber, nossa, gostei do fulano. Vamos lá, a biografia do fulano, o que que ele faz? Então, não é porque ele canta que ele vai dar aula de canto, não é porque ele gravou um CD que ele vai dar aula de canto, assim. Vamos procurar profissionais formados, porque hoje está tudo tão imediato isso. que a pessoa não faz uma graduação, ela faz um curso de 3 meses, ela já se acha apta para fazer coisas que, peraí, gente, a gente faz graduação, pós-graduação, mas não sei quantos cursos livres de voz para depois, né? Então eu tenho muito esse cuidado. Por isso que eu falo para os meus cantores, cuidado com o que vocês acabam consumindo na internet. Pesquisem a fundo. Chega de superficialidade, a gente está com muito imediatismo e superficial. Então, busquem a fundo quem realmente é aquela pessoa, o que ela realmente faz, né? Para poder não cair em cilada, porque a gente vê hoje muito, infelizmente, né? Infelizmente, tá desse jeito mesmo. E me conta um pouquinho hoje, como é que tá a faculdade?
A faculdade também, estou fazendo direito, Que semestre você tá? estou no terceiro. Olha, no terceiro já. E eu estou amando, assim. Não é um processo fácil também. Não, né? Exige muita leitura, mas eu estou gostando bastante. Que bom. Mas a música não vai deixar de lado, não. Não, a música eu nunca deixo. Eu amo. Tá sempre cantando ao longo É. dos dias. Para quem não sabe, a Cris, né, parou, né, por outras questões da faculdade, do trabalho, né? Mas vira e mexe, ela tá vindo aqui, ela ainda canta aqui, cantou no nosso aniversário, não foi? Isso, É, esse exatamente. ano já estamos preparando outro também. Não, eu estou sempre cantando. Em casa eu sempre estou ligando, aí eu fico ouvindo os louvores. Isso. É mais incrível assim que hoje eu não tenho dificuldade. Isso é ótimo. Por que que a gente fala isso? Memória neuromuscular. Então, eu aprendi algo lá atrás, mas se eu ainda vou treinar hoje, meu corpo ainda lembra. Então, isso é Exatamente. importante, né? Mas mais do que isso, eu falo muito da neuroplasticidade. Exercício físico, criar novos neurônios, 30 minutos de exercício por dia, né? E aí a gente vai ficando mais inteligente. É maravilhoso. Então, a gente precisa disso. Então, eu quero continuar estudando, quero continuar fazendo treinamento. Vou fazer alguma coisa, posso tentar algo novo. Neuroplasticidade é isso. Ah, eu vou tentar um esporte novo que eu nunca tentei. Ou eu vou tentar na música algo que eu nunca tentei, né? Então é importante para o nosso cérebro ter estímulos novos. Mas é que a faculdade já dá bastante estímulo, né? Faculdade, nossa, a É faculdade bastante. é muito, muito bom. E aí a questão da interação, você tem bastante colegas. Tem, Ai, que é legal. maravilhoso. Ah, então, Curso de direito. que bom, Eu que demorei bom. um pouco, porque eu achava que as pessoas falavam muito assim, direito é muito difícil, tem que ler muito. Mas para quem gosta, né? Então eu adiei um pouco meu sonho, que eu achava que, não, tem que ler muito, então não vou entrar nessa. Aí eu fui adiando. Hum, Mas só que aí eu fui fazer um outro curso, numa outra faculdade, e na sala de aula, eu logo no primeiro mês assim, eu ouvi e falei, isso não é para mim. Aí eu estava estudando e eu ficava pensando em leis, em direito. hum. Aí eu peguei e parei. Aí no outro semestre eu já fui me inscrever no curso de direito. E é muito bom, assim. É, quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente não vê dificuldade, né? A gente vai sem medir esforços. Isso é Quanto mais importante. assim eu leio, eu pesquiso, porque não é uma leitura assim que você tem que ficar. Por exemplo, assim, eu pego um livro lá de direito, uma doutrina. Aí você pode ler o livro todo, mas você vai naquele tema que o professor está explicando. Sim, O professor está falando aquele tema, você vai estudar aquele tema. Depois você. se organizar, né? Isso. Uhum. Então, não é uma leitura difícil, como eles falam. É uma leitura muito boa. Você aprende muita coisa, sua cabeça muda, você começa a ver o mundo de outra forma, Tá entendeu? vendo? Isso é muito importante. Isso é Uma muito das bom. coisas que eu aprendi muito assim, no direito é que nós não devemos criticar ninguém, Ótimo. ficar julgando as pessoas, entendeu? Uhum. Principalmente assim na área penal. Porque os juízes, os advogados, os promotores, eles sempre falam, qualquer um pode sentar no banco dos réus. Ninguém está livre disso. Então a gente não deve julgar quem está lá, porque a gente não sabe o dia de amanhã, Sim, sim. mas é um grande aprendizado. É muito bom estudar. Eu sou suspeita, adoro estudar, tô sempre estudando. É, Acabei de terminar uma pós e já quero fazer outra. a gente nunca deve parar de estudar. Não, a vida é contínua, a gente tem que aproveitar e A gente continuar. tem, outro dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que falou que o Drauzio Varela falou que o corpo não é para ficar parado. E não é mesmo? O corpo não foi feito para ficar parado. Sempre falo isso para os pacientes. Vamos treinar, vamos colocar para se mexer, tanto a mente como o corpo. Exatamente. Isso é importante. Isso é importante. Cris, adorei nosso bate-papo. Obrigado. Quero agradecer a todos, agradecer a Cris por aceitar o convite, por estar aqui, falarmos coisas tão importantes. Foi maravilhoso. Quando precisar, pode chamar que eu tô aqui. Ai, adorei. Tá quentinho. Quero agradecer vocês que estão assistindo. Aproveita para curtir, para seguir, para se inscrever no nosso canal.